Gratidão, Senhor, por mais um início de semana. Bênçãos, proteção e livramento para todos nós, através do Filho e do Espírito de luz. Faça-se de acordo à sua vontade, Senhor. Continuando a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no livro de Gênesis. Israel é apresentado a Faraó. Capítulo 7, do versículo 1 ao 31. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao 12. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habilitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, de Remeses, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Aqui nós temos a inversão de hierarquia. Faraó era o homem mais poderoso da terra, considerado um deus no Egito. Mas o texto diz que Jacó abençoou Faraó. Na lógica espiritual, nós temos a chave matemática. O menor é abençoado pelo maior. Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Mesmo sendo um estrangeiro faminto, Jacó carregava a autoridade da eternidade. Matematicamente, a bênção de Jacó sobre Faraó foi o que manteve o Egito de pé durante a fome. A idade de Jacó, ele diz que tem 130 anos e que seus dias foram poucos e maus. Aqui há um segredo. Jacó está medindo sua vida pela régua da eternidade e não pelo tempo cronológico. Continue comigo do versículo 13 ao 26. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã.
pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumento, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós, a nossa terra, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até ao dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Aqui nós temos a matemática da administração, o ciclo da entrega. Primeiro o povo deu o dinheiro, depois o gado, depois as terras, e, por fim, a si mesmos. José não estava escravizando o povo por maldade. Ele estava criando um sistema de dependência centralizada para garantir que ninguém morresse. A quinta parte, 20%, José estabelece que 1/5 da colheita seria para Faraó. O número 5 na Bíblia representa a graça. Mesmo em meio à escravidão da fome, havia uma medida de graça que permitia ao povo sobreviver e prosperar. Continue a leitura do versículo 27 ao 31. Acompanhe. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência
e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jure-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Israel prospera em Gósen. Jacó faz José jurar que o enterrará em Canaã. A mão sob a coxa. Aqui nós temos a explicação. O juramento que Jacó pede a José é o mesmo que Abrão pediu ao seu servo. É o juramento da linhagem. Jacó viveu 17 anos no Egito. O número 17 é a soma de 7, perfeição, mais 10, ordem. Jacó viveu o tempo exato para ver a ordem perfeita de Deus, estabelecida na sua descendência antes de partir. Gratidão, Senhor. Obrigada a todos por acompanhar a leitura do capítulo 47 de Gênesis. Deus abençoe vocês, o lar, a família, proteção e bênçãos, saúde, prosperidade a todos, em nome de Jesus. Recebam as bênçãos do Criador do céu e da terra, através do Filho e do Espírito da perfeição, Melquisedeque. Sejam abençoados, curados, restaurados e próspero, para a honra e glória do Criador do céu e da terra. Deus abençoe.